Deus, mais uma vez é uma honra, é um prazer estar reunido com vocês aqui no canal Jailson MTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena palestra aqui de quarta-feira, tá bom? Muito bem, meus queridos amados irmãos, e antes, irmão, de nós começarmos a nossa palestra, né, aqui no nosso canal, eu queria corrigir uma fala minha que eu tive no vídeo de domingo, né? Quando eu afirmei que João, lá na Ilha de Patmos, passou 2000 anos recebendo revelações do Apocalipse. Mas na realidade não foi 2000 anos. João passou 2 anos recebendo as revelações do Apocalipse. O que durou 2000 anos foi as 7 eras da igreja. Assim, as 7 eras da igreja durou 2000 anos, tá bom? Eu queria só corrigir esse erro aí, porque tem hora que você está pregando e se empolga e é aquela inspiração e você acaba errando uma palavrinha, e eu sempre gosto depois de assistir minha própria pregação para ver onde eu tenho errado. Muito bem. E agora também eu quero pedir para você, que ainda não é inscrito no canal Jailson MTV, se inscreva, né? Não deixe de dar o like, que é muito importante, e também compartilhe. E você, irmão, que já é inscrito, você agora é só divulgar o nosso canal e o nosso conteúdo, tá bom? Muito bem. Vamos para a escritura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19 ao versículo 21 de Atos dos Apóstolos. E diz assim, a escritura sagrada: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Veja que pecados aqui está no plural. Isso quer dizer que está falando de quê? Dos atributos do pecado. E vem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Veja. E vem assim tempos. Tempos também está no plural. Não tempo, mas tempos do refrigério pela presença do Senhor. Verso 20. Envia ele a Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha. Quer dizer, Jesus tem que ficar lá no céu até quando algo termine. Que o céu convenha que o céu contenha até os tempos. Mais uma vez, tempos no plural. Tempos da restauração de tudo, do qual Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Agora eu vou ler sem fazer comentário. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejais apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos dê capacidade para nós entendermos a sua palavra e abrir o coração para receber. Então, baseado, irmão, nessa escritura de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 19 ao 21, o meu assunto, o tema da nossa palestra é o fim da última era e a vinda de Cristo. Nós já pregamos isso, irmão. Isso já é um assunto que já foi muito pregado no nosso país, mas ainda tem aquelas pessoas que ainda não conseguiram captar, não conseguiram entender. Então, hoje vamos falar sobre isso. Esse é o nosso tema. O fim da última era e a vinda de Cristo. De acordo com o livro do Apocalipse, irmão, capítulo 2 até o capítulo 3, lá tem as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, que são 7 cidades, ela representa 7 períodos que Deus ia tratar com o povo gentil. 7 etapas. E durante esses 7 períodos, essas 7 etapas, Deus ia enviar 7 anjos. E esses 7 anjos são mensageiros. Então, para cada etapa, tem um mensageiro. Paulo foi o primeiro, Irineu o segundo,
São Martinho III, Colombo IV, Lutero V, John Wesley o sexto e o sétimo anjo, William Branham. Então, para cada etapa da igreja, Deus enviou 7 mensageiros para se cumprir o que Deus falou na sua palavra. Primeiro vamos ver aqui, olha aqui, ó. Olha o que é que a Bíblia diz aqui. No livro de Atos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 14. Olha o que diz as Escrituras. Simão relatou como primeiramente Deus visitou o gentil para tomar dele um povo para o seu nome. Então, como é que Deus visitou o gentil? Através das 7 eras da igreja. E também aqui em Romanos capítulo 11, verso 25, veja o que Paulo, o primeiro mensageiro, fala. Porque não quero, irmão, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentil haja entrado. Então, aqui está Deus tratando com o povo gentil durante 7 eras da igreja. O nosso profeta nos ensina que Romanos capítulo 11, verso 25 e Apocalipse 2, 3 é a mesma coisa. O assunto é o mesmo. Está falando das 7 eras da igreja, das 7 etapas que Deus ia tirar um povo para o seu nome do meio do povo gentil, certo? Mas também foi prometido que essas eras terminaria, ia chegar um tempo que ia terminar. E a vinda de Cristo, a segunda vinda, que é uma grande discussão hoje no meio dos pregadores. Jesus veio ou não veio? E aí? Eu fico com o profeta. O profeta, em várias mensagens, ele afirma que a segunda vinda já aconteceu, porque o profeta disse que só tem 3 vindas. Primeiro, ele veio sangrar. A segunda, ele veio reclamar aqueles que ele redimiu. E a terceira, ele veio reinar. Não existe uma quarta vinda nem uma quinta. Então, a segunda vinda de Cristo traria o fim, a plenitude do gentil, a última era. Porque a plenitude do gentil é formada por 7 eras. Começa com Éfeso e termina com Laodiceia. Agora, irmão, eu tenho uma pergunta aqui que é muito importante para você entender sobre o começo da era e o fim da era. Você precisa entender isso. Deixa eu fazer essa pergunta que é muito boa. Quando começou a restauração? E quando termina a restauração? Irmão, quando você entende esse princípio, você entende muitas coisas. Quando você entende esse princípio, você começa a enxergar muitas coisas que já se cumpriu dentro das Escrituras. Porque a mensagem é a luz das Escrituras. Porque cada vez que você lê a Bíblia, ela só aponta para o futuro. Mas será que ainda está para o futuro? Mas a mensagem vem e interpreta as Escrituras. Então, quando começou a restauração e quando termina a restauração? Eu vou deixar aqui mais simples. Eu vou simplificar a pergunta. Qual foi o mensageiro que trouxe a restauração? E qual foi o mensageiro que traz o fim da restauração? Aí você tem que entender isso aí. É isso aí. Essa é a pergunta. Fique aí pensando. Porque é muito falado sobre restauração. Ainda hoje tem igreja da mensagem que prega sobre a restauração. Mas quando você faz certas perguntas, ele não sabe responder. Então, quando foi que a restauração começou? Porque a Bíblia diz aqui, em Atos capítulo 3, quando aqui, ó, ao verso 21, verso 20 e 21, envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vós foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, Jesus não poderia vir antes da restauração terminar. Agora, quando a restauração terminasse, ele viria. Aí eu te pergunto,
Quando foi que começou a restauração e quando foi que ela terminou? Quem foi o anjo que deu início à restauração? E qual foi o anjo que trouxe o fim da restauração? Você precisa saber disso, irmão. Vamos aqui logo para a mensagem profética. Isso é muito importante. Mensagem profeta. Porque é a mensagem que é a luz da Bíblia. A mensagem que interpreta as escrituras. Mensagem da restauração da ave noiva. Essa mensagem, ela foi pregada exatamente no dia 22/4/1962. 22/4/1962. Aqui no Evangelho de Mateus, antes de eu ler ela, aqui em Mateus, capítulo 10, 17 de Mateus, antes de eu ler a mensagem, deixa eu vir aqui para Mateus. Mateus, capítulo 17, versículo 10 e 11, veja o que é que a Bíblia diz. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu e disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vamos lá, vamos ver. Aonde começou a restauração e aonde terminou a restauração? Parágrafo 452 da restauração da ave noiva. Irmão, quando você tem esse entendimento, porque isso aqui é o princípio, isso aqui é um rudimento da revelação. Que você não entender isso, que aqui está no livro de Atos dos Apóstolos, que você não entender essa base, esse fundamento, você não vai entender a revelação dos selos, não vai entender o fim da era. Olha aqui, 452. Agora ouça atentamente agora. Ouça agora, não perca isso agora. O problema é que está aí, né? Muitos perdem isso, irmão Brana. Houve 4 mensageiros que morreram. Ouça atentamente agora. Veja, houve quatro mensageiros mortos naquela árvore. Não é isso correto? Largata, gafanhoto, lacústia e pulgão. Não é isso certo? 4 mensageiros do demônio de Roma, dogma, matou aquela árvore. Um tomou seu fruto, o outro tomou sua casca, o outro tomou suas folhas e o outro tomou sua vida. Não é isso correto? 4 mensageiros de dogma mataram a árvore, tudo exceto as raízes. Olha, veja que eles mataram tudo. Eles acabaram com a árvore, com a folha, com a vida, com a casca, mas a raiz ficou. Então, o começo da restauração, o que faz aquela raiz começar a crescer. E se 4 mensageiros da morte mataram a árvore, 4 mensageiros da vida restaura a árvore. Olha aí. 4 mensageiros da morte e 4... Que você tiver um bom entendimento na mensagem, você já entendeu aonde começou a restauração e onde ela vai terminar. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Olha aí, olha aí. O leão, o boi, o anjo com cara de homem e a águia. 4 mensageiros da morte e 4 mensageiros da vida. Olha o que é que o profeta diz agora. Você compreende isso? Amém? Pois Deus disse, eu restaurarei isso. Isso é Joel capítulo 2. Ele restaurará isso. Isso como? Através dos 4 mensageiros que mataram. Isto. Então, 4 mensageiros da vida restaurará isso. Não os mensageiros da morte, mas os da vida.
Qual foi o primeiro? Aí o profeta disse, Martim Lutero. Veja aí. Mas você, não, irmão Jesus. Não, Martim Lutero não restaurou. O profeta disse que ele restaurou. A restauração começou ali. E a raiz, a única parte da árvore que não foi destruída, começou a brotar. Tá vendo aí? Qual foi o primeiro? Martim Lutero, com justificação. Ele restaurou a justificação. Qual foi o segundo? John Wesley, pela santificação. Então, Lutero restaurou a justificação e Wesley a santificação. Qual foi o terceiro? Pentecostais, com as restaurações dos dons, o Espírito Santo. Olha aí. Olha os mensageiros. Olha os mensageiros da vida, que restaura a árvore noiva. Então você veja que a restauração começou com o quinto anjo, com o anjo da era de Sardes, que foi Lutero. O profeta continua. O batismo no Espírito Santo. Aí ele faz a pergunta, qual foi o quarto? Aí ele diz, a palavra. Como? A palavra. É aquilo que está lá em Mateus 17:11. Elias virá e restaurará todas as coisas, todas as coisas. Lutero restaurou uma parte, justificação. John Wesley restaurou uma parte, santificação. Os pentecostais restauraram uma parte, os dons do Espírito Santo. Mas o quarto vem para restaurar tudo. Para pegar aquilo que foi restaurado e posicionar, e aquilo que não estava restaurado, restaurar como batismo, ceia, deidade, e etc, e etc, e etc. E o profeta continua. Lá havia 4 grandes profetas. Um deles, Martim Lutero. Ele começou a brilhar uma luz. Isso era uma pequena luz, simplesmente uma pequena força de justificação. Logo veio o Wesley, mais forte. Santificação. Depois de Wesley veio o mais forte do que eles, pentecostal, com o batismo no Espírito Santo. Com outro grande profeta, vê? Aí veio Charles Parham, William Seymour, e o profeta diz assim, mas no último dia, não é dias aqui, é o último dia de Malaquias 4, Elias adivinha com a própria palavra. E a palavra do Senhor veio ao profeta na luz do entardecer, que adivinha para restaurar, a trazer isso de volta. Como? Voltar aos corações dos filhos, de volta à fé dos pais, a quarta luz. Amém. Glória a Deus. Aí está, irmão. Então veja onde começou a restauração. Ela veio por etapas em parte e chegou agora a palavra. O profeta de Deus, o 7º anjo, ia posicionar aquilo que foi restaurado em parte pelos mensageiros, por Lutero, por Wesley. Ia restaurar aquilo que estava faltando restaurar, que era o quê, irmão? Essa outra parte que eles não conseguiram restaurar era a dracma perdida. Aquela dracma, aquela moeda que aquela mulher perdeu e ficou preocupada porque seu marido vinha e que se seu marido chegasse não visse aquela dracma no seu diadema, ele pensava que ela tinha feito coisa errada e ela começou a procurar na casa, varrer a casa, procurar aquela dracma até achar. E quem achou essa dracma foi o 7º anjo. Lutero não achou. Lutero achou justificação. John Wesley não achou. John Wesley achou santificação. Os pentecostais muito menos. Aí eles restauraram os dons. Mas a dracma, toda a palavra, quem restaurou foi o 7º anjo. Coisa maravilhosa, irmão. Isso é tremendo demais. E o profeta continua. Aqui. O profeta continua. A palavra do Senhor veio ao profeta na luz do entardecer, que adivinha para restaurar e trazer isto de volta.
Como voltar os corações dos filhos de volta à fé dos pais. A quarta luz. A quarta luz. E essa quarta luz é a maior de todas as luzes, irmão. Porque ela veio juntar aquilo e restaurar o que estava faltando. Agora, irmão, isso aqui é tremendo demais, irmão. Então você veja que a restauração começou na quinta era com Martim Lutero. Ali onde começou a restauração. E quando é que vai terminar, irmão Jailson, a restauração? Quando é que a restauração vai terminar? Ela começou no ano 1517 com Martim Lutero na era de Sardes. E ela terminará quando, irmão Jailson? Quando é que a restauração terminará? Porque quando essa restauração, irmão, que hoje tem muitos pastores pregando isso ainda, eles não conseguem ver que isso já foi cumprido. A restauração já aconteceu, não vai acontecer. Porque já se cumpriu, ela teve um princípio e tem um fim. Ela começou com Martim Lutero, com o quinto anjo, e termina com quem? Com o sétimo anjo. O sétimo anjo já saiu de cena, irmão. Agora, claro, que sempre tem aquelas pessoas que não têm conhecimento. Então você fala um pouco sobre isso. Mas isso já cumpriu, irmão. Porque a restauração, Jesus ficaria no céu ali até o tempo da restauração. Quando a restauração terminasse, ele, meu Deus, ele viria. A segunda vinda aconteceria. E ela já se cumpriu, irmão. O que está faltando agora é só a ida literal da noiva, a terceira etapa do arrebatamento. É que está faltando, porque a segunda vinda já se cumpriu, já ficou para trás. É isso aí. Olha o que é que o irmão Branham diz aqui na mensagem. Põe-se ao lado de Jesus. Parágrafo. Essa mensagem foi pregada no dia 1º de junho de 1962. 1962. Põe-se ao lado de Jesus. Parágrafo 58. Isso é o profeta, irmão. Tem aqueles que dizem que... Tem aquelas pessoas, aqueles pregadores que dizem... Não, isso aí é... Mas eu estou provando nas escrituras. E estou provando na mensagem profética. A mensagem da hora. Isso aqui não é invenção minha. Eu não estou inventando nada aqui. Eu não estou interpretando. Eu apenas estou lendo aquilo que foi revelado pelo sétimo anjo. Martim Lutero, o quinto mensageiro da era de Sardes. Ele que começou a restauração e o sétimo anjo traz fim. E quando o sétimo anjo traz o fim da restauração, a vinda acontece. A segunda vinda não vai acontecer, ela já aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963. Isso é verdade. Não podemos negar isso. Isso é profecia. Isso é o espírito de profecia. A Bíblia diz que Jesus ele dá testemunho ao espírito de profecia. Apocalipse, capítulo... Olha aqui, ó. Deixa eu ler mais uma vez essa escritura. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. E eu lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele disse, olha, não faça tal, sou teu servo e dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Esse espírito de profecia só podia vir quando acabasse a restauração. Isso já aconteceu, irmão. Já se cumpriu. Acabou. Olha aqui, ó. 58, põe-se ao lado de Jesus. Agora, o que penso lá embaixo, olha o que aqui o profeta diz. Agora, o que penso lá embaixo, se aquele anjo que disse aquelas palavras para mim, disse, como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, vê? Sua mensagem. Eu tenho que levar essa mensagem e ela precursará a segunda vinda de Cristo. Bem, se isso tem sido isto, então estamos muito, muito próximos, irmão. Por causa da hora e a luz da mensagem. Está quase para acabar.
Você veja que aqui o profeta fala daquele acontecimento que aconteceu no Rio Ohio, no Rio Ohio em 1963. 1933. 1933. Lá no Rio Ohio, quando o profeta estava batizando a 17ª pessoa. E segundo as escrituras, e o segundo profeta, ali se cumpriu aquilo que Paulo fala sobre o aparecer de Cristo. A epifania aconteceu ali, irmão. E o profeta continua. Você observou? Quando caiu o Pentecoste, aqueles irmãos foram cheios no Pentecoste com o Espírito Santo? Isso não foi difícil em nenhum tempo, até que a mensagem começou a se tornar obscura. E eles começaram a estabelecer igreja para segurar o forte para Cristo. Esperando que ele esperando que ele viesse. Bem, essa é a mesma coisa que está acontecendo hoje. E esse hoje não é hoje, é um tempo do irmão Branham. Cadê aqui? E esta mesma coisa está acontecendo hoje. Se a escritura é verdadeira, eu restaurarei, diz o Senhor. Está vendo aqui? Veja aqui que o profeta fala sobre o precursor da segunda vinda e fala sobre a restauração. Ele junta esses dois acontecimentos, restauração e o precursor da segunda vinda. E ele diz: eu restaurarei, diz o Senhor, tudo que a largata, o purgão comeu. Agora, se aquilo é isso, se aquela mensagem, se Deus me perdoe-me, eu não sei. Se aquilo é isso, então o tempo está à mão. Realmente, porque a mensagem terminou. Qual mensagem terminou, irmão Branham? A mensagem precursora e a mensagem da restauração. Terminou. Terminou, irmão, terminou. E o profeta continua. Outra noite eu estava sonhando que estava tendo um discernimento onde um grande grupo de amigos meus haviam se reunido, milhares deles. E uma reunião, há um sujeito que veio e me pegou. Billy geralmente vem e me pega, porque ele não fala comigo. Este homem simplesmente falava como uma matraca. E antes de eu chegar ali, toda a unção havia saído de mim por causa disso. Ele continua. Então eu disse, bem, eu apenas irei até ali, pregarei a mensagem, dizendo aquilo, e aquelas pessoas não se envolvam com essas denominações, e assim por diante, e saiam assim. Quando cheguei na plataforma, aquilo me deixou. Eu não sei o que isso significa, mas eu estava seguindo em frente, e eu simplesmente não sei. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí? E o profeta diz aqui, ó, no 61. Isso pode ser o fim do meu caminho. Isso pode ser a vinda do Senhor. Tá vendo aí, irmão? Então, quando a mensagem precursora e a mensagem restauradora termina, o que acontece? Diz o irmão Branham. Isso pode ser o fim do meu caminho. Isso poderia ser a vinda do Senhor. Isso poderia ser a transformação do dia. Olha aí, ó. Até o dia que nós estamos vivendo foi transformado, irmão. Isso pode ser a vinda daquele poderoso. Meu Deus, que coisa tremenda, irmão. O anjo poderoso, o anjo forte de Apocalipse 10, 7. Tá vendo aí, irmão? Aonde começou a restauração? 1517, na quinta era da igreja, o mensageiro era Lutero. E onde terminou a restauração? Em 1962, o sétimo anjo botou fim. Por quê? Porque quando terminasse a restauração, a vinda aconteceria. Porque é a palavra de Deus dizendo que Jesus ia ficar contendo lá no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. Quando se cumpriu a restauração, Cristo veio. Oh, glória! Ele veio. Ele veio. Irmão, acabou a restauração. Mas claro que tem aqueles que ainda ficam achando, não, irmão, vamos pregar a mensagem da restauração e não, já acabou, irmão. Teve um começo e teve um fim. Acabou a restauração. Agora a vinda aconteceu. A vinda de Cristo aconteceu porque acabou a restauração.
A restauração começou com Martim Lutero, que foi o quinto anjo, e terminou com o sétimo anjo, que foi o William Branham. Meu Deus. Agora, o que acontece quando termina a restauração? É a vinda. Acontece a vinda. A vinda, a segunda vinda. A parousia. A epifania aconteceu em 1933. Mas a vinda, que é a parousia, aconteceu em 1963. 1933, no Rio Ohio, aconteceu a epifania, que é a aparição de Cristo. No dia 28 de fevereiro, no Monte Pôr do Sol, em 1963, aconteceu a parousia. A parousia. Epifania e parousia. Por isso que o irmão Branham disse que primeiro é a aparição, depois é a vinda. Ele disse que são duas coisas diferentes. Irmão, até as palavras que são gregas é diferente uma da outra e tem significado diferente. Mas tem pregador que diz que é a mesma coisa. Ora, o profeta diz que aparição e vinda são duas coisas diferentes. E o original grego também mostra que aparição e vinda são duas palavras diferentes e tem significado diferente. Meu Deus, que coisa tremenda, irmão. Deixou aqui, Apocalipse 10, irmão. Apocalipse 10 cumpriu quando terminou a restauração. E quando terminou a era da igreja, que lá foi Laodiceia, terminaria quando a restauração terminasse. E terminou a restauração. A mensagem precursora também terminou. E a era de Laodiceia, que é a última, também terminou. Porque a vinda, para se cumprir, tinha de terminar a última era. Vamos aqui. Olha aqui. Livro A Exposição das Sete Eras. Livro A Exposição das Sete Eras. Página 292. 292 da Exposição das Sete Eras. 292 do livro A Exposição das Sete Eras. Olha aqui o que o profeta diz aqui, ó. Olha aqui, irmão. Esse é o profeta. Olha o que ele diz aqui, ó. Aqui, eu vou ler aqui, certo? E depois eu vou ler aqui na página 292 e depois na página 293 do livro A Exposição das Sete Eras. Aí o profeta diz assim, ó: antes da vinda do Senhor, olha o que o irmão Branham está dizendo. Antes da vinda de nosso Senhor. Muitos dizem, irmão, que quem desceu ali em 63 foi Cristo. Mas o profeta disse que foi o nosso Senhor. Antes da vinda de nosso Senhor, Elias deve voltar para uma obra de restauração da igreja. Mas quando essa restauração terminasse, irmão, o Senhor vinha. A vinda aconteceria. É isso que está em Malaquias capítulo 4, verso 5 e 6. Aí ele diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fire a terra com maldição. Não há absolutamente nenhuma dúvida que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. Ele tem uma obra específica a realizar. Essa obra é parte de Malaquias 4:6, que diz que ele converterá o coração dos filhos a seus pais. A razão de sabermos que esta é a sua obra específica a ser feita nesse tempo é porque ele já realizou a parte que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos. Isso aí que foi dos pais aos filhos foi João Batista, agora dos filhos é dos pais aos filhos. Isso aqui foi no tempo de João Batista. Agora dos filhos aos pais era no nosso tempo. Isso já se cumpriu, irmão. Porque quando isso cumprisse, Jesus viria. E Jesus veio. Porque isso se cumpriu aqui, ó. 293, na página 293 do livro da Exposição das Sete Eras.
profeta disse, olha aqui, visto que esse profeta mensageiro de Apocalipse 10:7 será o mesmo de Malaquias 4, 5, 6. Capítulo 4, versículo 5 e 6. Ele naturalmente será como Elias e João. Ambos foram homens rejeitados pelas escolas religiosas, reconhecidos nos seus dias. Ambos foram homens do deserto. Ambos agiram somente quando tinham, assim diz o Senhor, diretamente de Deus por revelação. Ambos bradaram contra as ordens religiosas, os líderes dos seus dias. Mas isso não foi só assim. Eles bradaram contra todos os que eram corruptos ou que corrompiam outros. Note, ambos profetizaram muito contra mulheres imorais e seus modos. Elias contra Jezebel e João repreendeu Herodias, a mulher de Filipe. Agora veja o que é que o profeta diz aqui. Embora, preste atenção, irmão. Embora não seja popular, ele será vindicado por Deus. Assim como Jesus autenticou a João. E quando foi que Jesus autenticou a João? Na primeira vinda. Ele diz assim. E o Espírito Santo autenticou Jesus. Quando Jesus foi batizado. Ou seja, quando Jesus veio em encontro com João, ele autenticou a João. E quando Jesus entrou na água para ser batizado, o Espírito Santo desceu e autenticou a Jesus. E o profeta continua. Nós bem sabemos, espero que este homem seja em primeiro lugar autenticado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que são incontestáveis e não encontrados em nenhum outro lugar. Agora, escuta isso aqui, irmão. Escuta isso aqui. E o próprio Jesus, para aqueles que dizem que foi Cristo, olha o que é que o irmão Branco está dizendo. E o próprio Jesus, ao retornar, autenticará assim como ele autenticou a João. Irmão, o profeta partiu. O selo faz mais de 60 anos que foi revelado, o irmão Branco morreu já. Como é que estão esperando a segunda vinda e ele vai autenticar quem? Porque o irmão Branco diz assim, ó, e o próprio Jesus, ao retornar, o autenticará, assim como ele autenticou a João. É o paralelo, irmão. Aquilo que aconteceu na primeira vinda, acontece na segunda. João testemunhou que Jesus viria. E esse homem, como João, testemunha que Jesus vem. E o próprio retorno de Cristo prova que este homem, de fato, era o precursor da segunda vinda. Esta é a evidência final de que, de fato, é o profeta de Malaquias 4, porque o fim do período gentil será o próprio Jesus aparecendo. Então, será tarde demais para os que os têm rejeitado. O próprio Jesus vindo para autenticar o sétimo anjo, assim como ele fez com João Batista na primeira vinda, e é o paralelo, a primeira vinda e a segunda. Então Jesus retornando em 63, autenticou o sétimo anjo e botou fim à era. Por quê? Porque a restauração acabou. Irmão, ainda tem pregador que tem coragem de dizer que isso é invenção minha. Quem sou eu, irmão, para inventar essas coisas? Meu Deus. Nenhum teólogo consegue trazer essa inspiração que o sétimo anjo trouxe. E tem pregadores que não, isso aí tá errado, não é desse jeito. Não, eu estou provando a mensagem. Que a restauração acabou e a segunda vinda botou fim a isso, a era. E autenticou o sétimo anjo. Por isso que ele disse lá no primeiro, na mensagem a brecha entre a 0 e 6, 41 e 42. Que quando a vinda acontecesse, o sétimo anjo estava na terra no tempo da sua parousia, a sua vinda. Meu Deus, que coisa tremenda. Eu fico sem palavra, irmão. Olha aqui, ó, a palavra falada é a semente original. A palavra falada é a semente original do dia 18 de 3 de 1962. Parágrafo 95. Olha o profeta, olha o profeta, olha o profeta. Aí você diz assim, irmão Jesus, o que é que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, irmão? Que a restauração e a mensagem precursora já terminou. Já terminou.
Porque a segunda vinda que coloca a fim tanto a mensagem precursora como a restauração. Isso já se cumpriu. Claro, para aqueles que estão chegando agora, que não têm conhecimento, devemos falar isso para ele. Mas isso já se cumpriu, irmão. Acabou o tempo. Nós estamos vivendo agora uma nova mensagem. A mensagem da hora. Que você não crê na mensagem da hora, ou a nova mensagem, como disse o profeta, você não recebe o Espírito Santo. Minha missão, e eu creio que Deus tem me chamado. Eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque é isso que eu disse que faria, vê? É contar ao mundo. Minha missão, e eu creio na terra, é o quê? É precursar a vinda da palavra. Meu Deus, vê? E a vinda da palavra é Cristo. E Cristo em si tem um milênio e tem tudo bem ali, porque ele é a palavra. Oh, glória. Cumpriu, irmão. A mensagem precursora foi cumprida. Terminou, porque Cristo veio. Cristo veio. Agora, irmão. Oh, glória a Deus. Eu queria ler aqui uma escritura. Olha o que aqui o profeta diz aqui na mensagem. O dia da sua vinda. Mensagem, o dia da sua vinda. Ele diz assim, ó. Olha. Hoje, cada cristão verdadeiro. Olha. Hoje, cada cristão verdadeiro sabe que a única esperança da igreja está. Não estará. Está. Na segunda vinda de Cristo. E aí? Aqueles que ainda esperam a segunda vinda acontecer, quer dizer que eles não têm esperança. Hoje, cada cristão, o profeta aqui, ele foi direto, e ele enfatizou bem direitinho aqui, ó. Ele pontuou. Cristão verdadeiro. Cristão verdadeiro, quer dizer, a noiva, aquele que faz parte da noiva. Hoje, cada cristão verdadeiro sabe que a única esperança da igreja está na segunda vinda de Cristo. Mensagem, o dia da sua vinda. Hein? Olha aí. Agora, irmão, eu quero ler aqui Malaquias. É uma escritura muito conhecida, né? Muita gente prega sobre Malaquias, porque a gente precisa entender o cumprimento cabal, o cumprimento total de Malaquias. Porque Malaquias, ele tem um cumprimento total. E esse cumprimento total termina com a segunda vinda. Ele começa com o profeta, mensageiro, o sétimo anjo, e termina no seu cumprimento cabal com a vinda de Cristo. Malaquias capítulo 4 é uma escritura que todo mundo sabe ler. O problema, irmão, é que todo mundo conhece, mas poucos entendem. Muitos conhecem e poucos entendem. E para você crer, você tem que entender. Que você não entender, você não crê. Olha aqui, ó. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Vou ler aqui. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos filhos de seus pais, para que eu não venha e fire a terra com maldição. Agora, essa escritura, irmão, ela tem um significado composto. Ela se cumpre tanto com o mensageiro terreno, como o sétimo anjo celeste com Cristo. Porque quando ela se cumpre com Cristo, é o seu cumprimento total, é o seu cumprimento cabal. Restauração, aqui ó, estatura de um varão perfeito. Pregado exatamente no dia 14 de outubro de 1962, parágrafo 337, olha o profeta falando aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Então vem o amor fraternal em Laodiceia. Você veja que Laodiceia é amor fraternal. O amor ágape, o amor divino, é depois de Laodiceia, na pedra de coroa. Então Laodiceia não tem um amor divino, Laodiceia tem um amor fraternal.
Então vem o amor fraternal em Laodiceia. E cremos que a grande mensagem de Elias, da segunda vinda no último dia, percorrerá toda a terra. Então Malaquias capítulo 4 também se cumpriu. Se cumpriu um cumprimento cabal. Se cumpriu com o sétimo anjo terreno e se termina com o sétimo anjo celeste, que é Cristo. Então vem o amor fraternal em Laodiceia. E cremos que a grande mensagem de Elias da segunda vinda, no último dia, percorrerá toda a terra. Agora, 339, a mesma mensagem, a restauração da a estatura de um varão perfeito. Mensagem, eu li aqui o parágrafo 337, da mensagem estatura de um varão perfeito. E agora vou ler o 139 da mensagem a estatura do varão perfeito, pregado em 1962. É aqui, o profeta diz: vocês se recordam a ave noiva? Tá vendo? Ele está falando da mensagem da ave noiva que a gente leu no começo. Lembre-se do sermão sobre a ave noiva. Eles comeram até embaixo, mas ele podou. Saíram galhos denominacionais. Ele os podou, ele levantou outra igreja, galhos denominacionais, e o podou. Mas o coração dessa árvore continuou crescendo. E no entardecer haverá luz. Isso é Zacarias 14:7. Vê? É quando Cristo vem. O Espírito Santo. Ponto. Aí o profeta diz: Jesus desce e se estabelece como cabeça da igreja. E ele ressuscitará esta igreja, sendo ela próprio o corpo. Ali dentro está o corpo. Tá vendo aí, irmão? Você recorde a ave noiva? Lembre-se do sermão a ave noiva. Eles a comeram até embaixo, mas ele o podou. Saíram galhos denominacionais e ele podou. E eles levantaram outro igreja, galhos denominacionais, e ele podou. Mas o coração dessa árvore continuou crescendo. E no entardecer haverá luz. Vê? É quando Cristo vem, o Espírito Santo. Aí, ponto. Aí ele continua. Jesus desce. Jesus desce e se estabelece como cabeça da igreja. Isso é Colossenses, irmão, capítulo 1. Cristo é o cabeça da igreja. E quando foi que o cabeça desceu? Irmão, é por isso que apareceu aquela... Meu Deus. Só um crente carnal que não entende a casa, isso que estão se cumprindo nos céus, lá do Arizona, em Tucson, em 63. Jesus desce e se estabelece como cabeça da igreja. E ele ressuscitará essa igreja, sendo ela o seu próprio corpo. Ali dentro está o corpo. Oh, glória a Jesus. Que coisa tremenda, irmão. Olha aí o cumprimento cabal, o cumprimento total de Malaquias 4, 5, 6. Que começa com o sétimo anjo e termina com a vinda de Cristo. Livro dos selos. Olha, vamos lá para o livro dos selos. Livro dos selos. Já estou quase perto de terminar a palestra aqui, mano. Livro dos selos. Eu vou ler aqui só apenas página 114. 114 do livro dos selos. 114. Livro dos selos. Olha aqui, 114. Parágrafos 56 ao 58. Olha o profeta dizendo aqui, ó. No livro dos selos. 56, ele diz assim: então, no decorrer dessas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Então, no final da era da igreja, a mensagem do sétimo anjo é para apanhar esses mistérios perdidos e entregar à igreja. Está vendo? Agora, notaram isso? Vou abrir aqui um parênteses para falar. O sétimo anjo, muitos creem que ele fez isso. Mas também ia se cumprir no ministério do sétimo anjo o mistério de Deus. Porque o sétimo anjo ia pegar, olha. Então, no final da era, a mensagem do sétimo anjo é para apanhar esses mistérios perdidos. Então, o sétimo anjo ia pegar aqueles mistérios perdidos dentro das eras, que os mensageiros não trouxeram a totalidade daquilo.
ele ia juntar os caibos e ele ia juntar, o sétimo anjo ia fazer isso, ia pegar os cabos, ia juntar tudo direitinho, e também o mistério que é a vinda se cumpriria no seu ministério. Agora notaram isso? Mas naquele tempo não foi revelado em seu verdadeiro estágio. Agora, nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá. Eles viram essas coisas acontecer da maneira que João viu aqui. Agora ele disse, é um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas o que é o mistério disso? Há um mistério que acompanha esse cavaleiro. Agora, o que ele era, eles não sabiam. Mas é para ser revelado depois do Cordeiro deixar o trono do Pai de sua intercessão como parente redentor. Tá vendo aí? Então a Zé teve de acabar, irmão, para isso acontecer. Senão, não aconteceria. Agora, eu quero ler aqui o último parágrafo, para nós encerrar nossa palestra de hoje. O último parágrafo. Qual a atração sobre a montanha? Pregado no dia 25 de junho de 1965. Veja o que o irmão Brana fala de Malaquias capítulo 4, 5. Por isso que eu disse que Malaquias capítulo 4, ele começa a se cumprir com o sétimo anjo e termina na vinda de Cristo. Porque Cristo que traz o cumprimento cabal de Malaquias 4. Para muitos pastores, Malaquias 4 não se cumpriu ainda, na sua totalidade ainda não. Se cumpriu só a parte com o sétimo anjo, mas já tem outra parte, porque eles já estão esperando a vinda de Cristo. Ora, quem está esperando a segunda vinda é o judeu. Os 144 mil. Você é judeu? Você é 140. De qual tribo você faz parte? Meu Jesus. Qual a atração sobre a montanha? 107 ao 109. Vamos lá. 107 ao 109. Olha o profeta dizendo aqui, ó. Preste atenção, irmão, preste atenção. Observe essa escritura aqui, como se assemelha a essa. Elias tornará o coração dos pais aos filhos. Agora, falando de Malaquias 4, não misture isso, ou Malaquias 3. Tá vendo? O irmão Branco está dizendo que é para misturar Malaquias 3 com Malaquias 4, porque são acontecimentos diferentes. Agora, falando de Malaquias 4, não misture isso, ou Malaquias 3. João Elias, o qual veio nos dias anteriores à primeira vinda de Cristo, tornou o coração dos velhos pais patriarcas a mensagem do filho, a nova mensagem. Olha aí, olha quando Jesus veio, ele trouxe uma nova mensagem. A lei acabou, agora era uma nova mensagem, irmão. Agora observe. Umbrana manda observar. E aí, você está observando? E o coração dos filhos até aos dos pais. Olha, meu irmão, quando é que acontece o convertimento do coração dos filhos aos pais? Agora observe. E o coração dos filhos aos dos pais. Aí o profeta diz, em sua segunda vinda. Nos últimos dias ele retorna à fé apostólica novamente. Vê qual perfeitamente concorda as escrituras? Aquele é o fim do Antigo Testamento. O Novo Testamento agora, olha aí. Olha o que o irmão Brando diz. Aquele é o fim do Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Aí diz assim, ó. Aquele é o fim do Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Agora vemos que há luz no entardecer. O que é isso? É o topo. Que topo? O monte, topo da árvore. Irmão, isso é Apocalipse 21, verso 9 ao 10, irmão. É lá onde a noiva de Cristo desceu. A noiva de Cristo estava lá em cima. Meu Deus, que coisa tremenda, irmão. Irmão, não posso, sem palavra, irmão, para falar alguma coisa. Ainda tem pregador que tem coragem de dizer que eu estou inventando, que eu estou interpretando. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, que sou eu para interpretar a Bíblia e a mensagem do profeta. Eu apenas leio e leio as escrituras e leio as mensagens que o profeta falou, meu irmão. Irmão,
Eu estou aqui para lhe ajudar. Eu não estou aqui para confundir você. É por isso que eu sempre digo nos meus vídeos, não fique só no que eu falo. Procure. Será que o irmão Jair, o que ele está falando, está na mensagem, está na Bíblia? Veja. Olha quantas mensagens eu trouxe, irmão. Olha o tanto de mensagem que eu trouxe para mostrar o que eu estou pregando não é invenção minha. Olha aqui. Olha o tanto de mensagem. Olha, livro das eras, a expulsão das 7 eras. Livro dos selos. Olha o tanto de mensagem para provar. Eu não estou interpretando nem nada aqui, irmão. Estou apenas fazendo aquilo que o profeta disse. Diga o que está nas fitas, porque não sou eu, é ele. E eu só faço isso, irmão. Eu sou aquele que transmite o que... Meu Deus. Irmão, que Deus nos ajude. Deus nos proteja. E se Deus permitir, nós estamos domingo aqui no canal Jair Salgado TV para mais uma vez dar uma continuidade. E você, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Jair Salgado TV para nos ajudar. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe. E um forte abraço para vocês e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.